Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema super interessante, a vacinação. Mas calma, não é só pelo lado da saúde. Vamos explorar isso como uma questão de fé, de ética, tudo com base num artigo fascinante que cruza esses mundos. E a ideia central que o artigo traz é essa aqui, olha que forte. Vacinar-se é mais do que uma escolha individual, é um compromisso com a vida do outro. Isso muda completamente o jogo, né? Tira a vacina do campo do eu e coloca no campo do nós. É um gesto de cuidado com a comunidade. E a gente vai desdobrar o que isso significa na prática. Eu sei, parece uma pergunta difícil, né? Como é que um procedimento médico, uma coisa da ciência, pode ser um ato de fé? Parece que são coisas de mundos diferentes. Mas a análise que vamos seguir agora monta uma resposta teológica bem amarradinha para essa questão. Vale a pena conferir. Então, vamos lá. O ponto de partida é um princípio bem fundamental. A vida como um dom sagrado, um presente. Essa é a base, o alicerce de tudo que vem depois, para construir essa ponte entre saúde pública e fé. E essa citação do teólogo Dietrich Bonhoeffer é genial para ilustrar isso. Ele diz: a responsabilidade do cristão é proteger e preservar a vida onde ela está ameaçada. Sabe o que isso quer dizer? Que o mandamento não matarás não é só sobre não tirar uma vida. É muito mais. É sobre agir, sobre ter a responsabilidade de cuidar e proteger a vida de quem está vulnerável. E é aí que a coisa fica palpável. Esse princípio da fé se choca com um número gigantesco. Pensa só, 37 milhões. Esse é o número de mortes prematuras que a vacinação evitou só entre 2010 e 2019, segundo a OMS. É um número absurdo. É a teologia encontrando a estatística na prática, sabe? Então o ponto aqui é esse. Se a gente parte desse princípio, proteger a vida com vacinas deixa de ser só uma escolha e passa a ser quase um dever moral. Ok, mas aí a gente chega no coração do debate, né? Naquela tensão que todo mundo sente. A liberdade de cada um versus o bem de todo mundo. A discussão geralmente fica assim: de um lado, a liberdade individual, o direito de escolha sobre o próprio corpo. Do outro, a responsabilidade coletiva, o dever de proteger os mais frágeis e pensar na comunidade como um todo. E como sair disso? Bom, a análise traz uma saída teológica bem interessante. Usando o pensamento de Karl Barth, a ideia é que a verdadeira liberdade não é só fazer o que se quer. Ele diz que o ser humano só é verdadeiramente livre quando vive para o outro. Ou seja, a liberdade não é um fim em si. Ela ganha sentido quando é usada para servir, para cuidar do próximo. É uma liberdade que constrói junto, uma liberdade solidária. Certo, mas e quando essa responsabilidade é deixada de lado? O que acontece na prática? A fonte que a gente está usando mostra isso com dados bem concretos. E olha, esse número da Unicef é de doer. 67 milhões. É o número de crianças no mundo todo que ficaram sem pelo menos uma dose de vacina entre 2020 e 2022. É uma geração inteira que ficou mais exposta, com a saúde em risco. E a consequência direta disso? Doenças que a gente achava que estavam sob controle, como sarampo e poliomielite, voltaram a ser uma ameaça. É um passo para trás, um retrocesso enorme para a saúde de todo mundo. E não precisa ir longe para ver esse efeito. Olha o caso do Brasil. A cobertura vacinal de rotina, aquela básica, caiu uns 20% entre 2016 e 2022. O gráfico mostra bem essa queda. Diante de tudo isso, o artigo propõe uma virada de chave no pensamento. E se a gente enxergasse a ciência não como inimiga da fé, mas como uma forma de colocar essa fé em prática? Para isso, eles usam um conceito-chave, diaconia. É uma palavra grega que significa basicamente serviço. É a fé em ação. Nesse raciocínio, promover a vacinação vira uma forma de serviço, de cuidado prático com as pessoas. E tem um outro conceito, a mordomia, que basicamente é a ideia de cuidar bem daquilo que foi nos dado, de administrar de forma responsável. Juntando as duas coisas, o ponto central é esse. Ciência e fé não precisam ser opostas. A tecnologia, a ciência, elas podem ser ferramentas incríveis para a gente cuidar uns dos outros. Essa frase do bioeticista John Wyatt resume tudo de forma perfeita. A medicina é um chamado para amar o próximo com o cérebro e com as mãos. É isso, juntar o conhecimento, a inteligência, com a ação, com o cuidado prático. E isso tudo nos leva para o último ponto do argumento, que é super importante, a questão da justiça social.
É um convite para a gente olhar para quem é mais vulnerável. Porque, no fim das contas, esse chamado por justiça pede um cuidado especial com quem a sociedade costuma não ver: os invisibilizados, órfãos, migrantes, refugiados, a população mais pobre e até quem não pode se vacinar por questões de saúde. São essas pessoas as mais atingidas quando uma doença se espalha. Então, a conclusão do artigo é bem direta. Garantir que todo mundo tenha acesso à vacina, principalmente esses grupos mais vulneráveis, não é só uma questão de saúde pública. É, acima de tudo, um ato de justiça social. A vacinação vira uma ferramenta de proteção para quem a sociedade muitas vezes deixa para trás. E para fechar, fica essa provocação para a gente pensar. Num mundo cheio de tecnologia, com tanto avanço científico, o que significa hoje amar ao próximo? O que isso quer dizer na era da biotecnologia? É uma boa pergunta para levar para casa, né?